Pra quem me conhece, pra quem não me conhece, eu sou o Vini Soares E eu tenho certeza que ninguém me conhece, mas eu sou o Edgar Júnior. e estamos começando mais um podcast não recomendado. Meu Uh! Deus, depois de muito tempo. Mas hoje a gente tem um convidado aqui pra bater um papo com a gente. Vou deixar ele se apresentar primeiro, né, Edgar? Depois a gente fala sobre o assunto que todo mundo já leu aí no título. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Éder de Souza. Eu sou amigo do Edgar e hoje eu sou convidado especial no tema. E o tema é. Quem vai A gente vai falar? Eu bater um falo? Posso papo. falar? Pode falar, pode falar. Podcast é Tá. seu. É sobre saúde mental. Então, por favor, Vinícius, continue a introdução. Não, mas se apresente mais um pouco. Quem é Hum. você na fila do pão, na fila do bate-cabelo? Eu sou ninguém. Assim, sou uma pessoa humilde, sou muito simples. Meu nome é Éder de Souza, eu sou do interior do Paraná, mais especificamente região ali de Londrina, que ninguém, nem vou dar o trabalho de falar na cidade, porque ninguém realmente vai conhecer, mas é Ibiporã. Ah, eu tenho 22 anos, eu sou recém-formado. Eu não me apresento como psicólogo por questões de ética. Eu sou graduado em psicologia, o meu registro ainda não saiu. Mas, por via das dúvidas, eu não me apresento, mas eu já atuo como, né? Eu já tenho as minhas pesquisas, já tenho os meus artigos, já estou todo encaminhado nessa área. Só uma pequena tecnicalidade. Ah, eu não tenho um hobby favorito. Eu faço de tudo um pouco. Acho que se eu for dar um assim que me descreve muito bem é teatro. Sou apaixonado por teatro. Ultimamente eu estou me aventurando em escultura. E a minha área de foco, eu gosto muito de neuroatipismo, é uma coisa legal de se falar, mas eu gosto muito de neurodivergências. Eu gosto de estudar TDAH, autismo, dislexia, principalmente uma perspectiva mais histórica. Eu trabalho muito mais na questão de desmistificação, conhecimento, de adaptação. E também estou muito relacionado à saúde do trabalho, embora não seja minha área de foco, é onde eu tenho muita experiência. Eu calço Aí. 42 e Não, os meus calma, mimos eu deixo para você calma, calma. depois. Aí. Deixa um pouco o pessoal ir pesquisar depois nessas redes, atrás de você, pra saber, né? Mas É. bora começar um pouquinho. Você consegue falar pra gente de uma forma simples, clara, né? Sobre o que é saúde mental? Não consigo. Por quê? Não é que é um tema complicado, é que depende muito de quem você fala. Então, para algumas pessoas, saúde mental segundo as tecnicalidades da OMS, é o pleno estado de saúde emocional e físico, onde você é capaz de produzir, trabalhar, se relacionar. Para outras pessoas, saúde mental é algo mais físico, mais mental, de tipo autocuidado, de práticas mais saudáveis. Para outras pessoas, saúde mental é tratamento de transtornos, algo muito mais focado, centrado, específico numa determinada área. Eu posso falar mesmo como eu vejo, que é onde está dentro da minha formação, dentro da área que eu acredito, da psicologia, uma ciência muito ampla. Então, mais próximo do que eu acredito que saúde mental é. Eu tenho aqui separadinho. Saúde mental é você potencializar o que cada um tem de bom e administrar aquilo que não é benéfico. Ou seja, saúde mental é a sua capacidade de lidar com o seu dia a dia, lidar com as suas questões, lidar com alguns traumas ou questões muito específicas, saber lidar com o outro, é ter capacidade de administrar a sua vida como um todo. Então, ele vai um pouco mais além de só pensar no seu transtorno, vai um pouco mais além de pensar na sua rotina, é pensar no todo que te rodeia. Saúde mental, para mim, é algo integrativo que atravessa todos os aspectos da sua vida. Então, isso é mais para a parte que eu acredito. É onde eu consigo dizer com mais propriedade. Então, depende muito de quem você pergunta. Essa é a minha resposta. Então, você falou bem, falou bonito, mas eu tenho uma pergunta. Por Sim. quê? Por que falar sobre saúde mental é importante hoje em dia? Para você? Hum, bem, pensando mais atualmente, falando com todas as nossas questões, o período pandêmico é algo que agrava muito. Eu acho, é algo que bom assim de o que já estava ruim ficou pior. Então, ficou mais prevalente a ineficiência do sistema de saúde. Não que ele é ruim, mas que falta uma certa quantidade de preparo, falta uma quantidade de acesso.
não é todo mundo que tem acesso à saúde mental, que tem acesso a uma rede de apoio, um sistema de saúde que o comporte com suas especificidades, com a sua relação, esteja consigo mesmo, com a sua comunidade, com a sua região. Então, principalmente após a pandemia, teve um aumento gigantesco de transtornos, depressão subiu 25%, casos de suicídio aumentaram bastante também. Então, pensando nessa questão, onde a gente ainda tem muito esse processo de de adaptação, parece que passou agora, mas todo mundo foi atravessado de uma forma diferente. Algumas pessoas perderam famílias, outras perderam empregos, pessoas tiveram que se reinventar. Então, são coisas que eu falo de uma população marginalizada, eu venho de periferia, então, onde tudo não dá tempo, você não tem tempo de sofrer, você tem que levantar e já continuar o teu dia. Então, a gente vai carregando essas marcas, vai carregando esses sofrimentos, e a gente não consegue exprimir, não consegue botar para fora. Então, saúde mental também é uma forma de você conseguir se expressar, de você conseguir colocar essas coisas para fora, porque tudo que não sai volta pior. Então, dizendo assim, dentro desse contexto, eu acho importante falar sobre saúde mental porque é necessário. É uma questão de cuidado, tanto de si mesmo quanto das pessoas ao seu redor. Sim, eu acho também importante a gente falar um pouquinho sobre saúde mental, pra gente também quebrar alguns estigmas, né? Que a gente escuta muito, que vai passando, não sei se comum das pessoas, que é frescura, que é falta do que fazer, se não lavar a louça não tinha isso, né? Então também tem esse estigma, não é? Tem também. É que transtornos de saúde mental sempre foi algo de muito estigma. Principalmente porque você vê o mundo de uma forma diferente que as outras pessoas nunca vão conseguir fazer você entender. Isso pensando em transtornos, mas deixando numa coisa mais geral, deixando por mais uma generalidade, eu falo isso por experiência própria. Eu, no período da pandemia, eu engordei muito, eu tive depressão e eu precisei me medicar, e tinha toda uma pressão, porque eu já estava na universidade, estava um negócio muito maluco, uma correria. Então, eu tive muita dificuldade de aceitar medicação no começo. Isso comigo sendo da área, isso comigo estudando e aprendendo sobre isso, quanto era necessário. Então, ou também tinha muita dificuldade em manter contatos, relações saudáveis, rede de apoio. Então, tirar esse estigma primeiro, entender as minhas limitações, entender que, putz, saber entender principalmente os meus gatilhos e os sinais de quando eu estava começando a ficar mal, foi um bom começo para eu realmente conseguir me sustentar, me estabilizar naquele período. Porque eu já estava tipo, poxa, hoje estou muito cansado, não estou com vontade de escovar os dentes. Falei, peraí, isso é um sinal de que eu já estou ficando um pouquinho pior. Eu preciso escovar os dentes, eu preciso me cuidar. Às vezes eu esquecia de comer, eu passava o dia todo sem comer nada. Eu só percebia quando eu estava no fim do dia, não estava me aguentando de cansaço, porque eu não sentia fome. E eu tinha que falar, pera, meu corpo está meio fraco, eu esqueci de comer. Então, saber isso, saber não desestigmatizar é não só você saber lidar consigo mesmo, lidar com o seu corpo, lidar com suas questões, como também você dar espaço para pedir ajuda. É você aceitar que você sozinho talvez não consiga. Nesse período, tinha pessoas que me lembravam, eu lembro da sua medicação, eu lembro de comer. Tinha pessoas que estavam ali por mim, amigos, família. Então, é importante não sentir vergonha disso, saber pedir ajuda. É como se estivesse indo no médico, sabe? Às vezes você não vai conseguir mexer a mão, você sofreu um acidente, você não consegue mexer a mão, alguém vai ter que alimentar você. E não tem vergonha nisso, não tem vergonha nenhuma. É claro que no grande, pensando grande assim, na nossa condição brasileira, latina, de desigualdade, é difícil imaginar não dar conta. Mas às vezes, se você tem uma rede de apoio, e você tem uma comunidade forte, ou mesmo se não, você saber que tem alguém por você, seja sabendo onde procurar ajuda no sistema, ou saber onde conseguir as medicações, ter todo esse acesso à informação também é muito importante. E aí, para mim, é esse o lado mais forte da desestigmatização, é deixar o assunto aberto para que quem precisa consiga. Não é só você saber que tem, você tem que saber como chegar. E não é só como chegar, você tem que saber. E a pessoa que está te recebendo tem que saber te receber. Então, só para não entrar muito no assunto, quando eu fui acompanhar um paciente meu aí num hospital psiquiátrico para conseguir medicação, não, um posto de saúde para conseguir medicação,
a atendente falou o seguinte na nossa cara, que era tipo, ah, não, porque tem gente que é vagabunda que não tem, que diz que tá com depressão para não trabalhar, diz que tá com ansiedade para não trabalhar. E eu tava Meu tipo, Deus. mulher do céu. Eu tava aqui, só faz o que você, só faz o que eu pedi, por favor. Agora pensa, é uma pessoa, eu tava acompanhando. Agora pensa numa pessoa que vai sozinha. Pense em alguém que tá no ínfimo das forças e tá tentando fazer alguma coisa. Ser atacado desse jeito, para quem devia te acolher, é muito complicado. Então, a Sim. desestigmação vem daí também. É muito importante nesse aspecto. Nessa Nossa, parte, nessa parte que você falou sobre a pandemia, eu acho que além de trazer essa, essas situações em que todo mundo precisou aprender, certo? É uma coisa nova, ninguém nunca tinha passado por nada parecido. Então, todo mundo precisou se adaptar e principalmente, eu acho que as pessoas tiveram mais tempo sozinhas e às vezes ali cercadas só por quem mora com você, se sentiam meio que estranhas, né? Quem não precisava de fato sair para poder trabalhar, quem ficou mais em casa e até quem saiu mesmo, estava em uma outra zona, assim, fora da zona de conforto e num sistema totalmente diferente. Pelo menos para mim, eu sinto que depois que a pandemia acabou, parece que as pessoas desaprenderam um pouco a conviver em sociedade. É, eu trabalho com atendimento ao público e parece que as pessoas estão mais ríspidas, elas perderam totalmente o medo de como tratar o terceiros. Então, a todo momento elas vão aumentar a voz, a todo momento elas vão ser ríspidas. E eu acho que também saúde mental é você saber que o próximo, ele não tá só ali por estar, ele tem toda uma carga. E eu acho que isso chegou depois da pandemia, principalmente porque a gente respirou muito internet, nesse Sim, tempo todo. E eu acho que a internet, ela dá essa segurança para as pessoas, porque se você disser algo, meio que a punição ela não é imediata. Você não tá cara a cara com alguém. Tipo, você não tem riscos imediatos. Tudo bem que se você estiver infringindo qualquer lei na internet, você também será punido. mas não é Mas o cara a cara, né? É uma tela então, atrapalhando o contato. é sim, tipo, você deixa de enxergar o outro como pessoa e começa a enxergar como um qualquer ali que você pode falar o que você quiser. E eu acho que depois da pandemia as pessoas começaram a trazer isso para o mundo real. E eu acho isso muito louco. É, então, além de pessoas que começaram a perder esse senso na vida real, s- estarem sendo prejudicadas tanto pela saúde mental delas, elas acabam prejudicando a saúde mental das pessoas afetadas diretamente e indiretamente. sim, sim. Então, é, eu só queria entrar nessa discussão para a gente, sei lá, tentar conversar um pouco o porquê esse efeito foi tão estranho, né? Eu acho estranho. É que o ser humano é um ser humano social. E aí chega nessas horas, a gente meio que parece que desaprende a conviver em sociedade. Sim, não, e só um parênteses, que também para colocar aqui na conversa, é, trabalho também agora, estou um pouquinho afastado, com crianças e adolescentes, né? E Uhum, aí, se a gente pegar por gerações, essa geração de crianças que vieram ter contato com o outro pós-pandemia também é ainda mais gritante essa dificuldade do convívio com o outro, né? Porque antes não tiveram, por exemplo, vamos pegar uma criança que era de 100, tava no 100, mas aí ia até uns 4 anos, por aí. Aí depois veio a pandemia, ficou bastante tempo, aí começou no
na primeira série, na segunda série, depois da pandemia. E aí isso também Sim. dificultou um pouquinho no convívio com o outro, né? Hum, tá, são duas questões bem complexas. Eu vou começar primeiro pela criança e eu chego na sua, Edil, que essa aqui já tá mais fresca para mim. Ah, um dos impactos da pandemia também, nessa da socialização, do contato, é principalmente a falta dele. A criança que está em desenvolvimento. Vamos começar jogando, pensando em dados aqui primeiro. Quando chega a pandemia, eu não consigo trazer dados exatos. Eu não, então, por isso eu não vou entrar em numerabilidade. Mas dentro da pandemia, a situação, relatos não, as denúncias de violência familiar aumentaram bastante. Isso você pode jogar na internet que você consegue achar. Se eu for chutar de cabeça, eu chuto 40%. É algo que eu me lembro bem vagamente. Mas. Então você pensa, você está num ambiente que já tinha violência. Isso e não é porque a pandemia aconteceu que essas violências começaram. Não, ela já estava acontecendo antes. E ela aumentou porque as pessoas estão mais próximas, o estresse está aumentando. É escola, é casa, é questão global, é notícia ruim atrás de notícia ruim que essa proximidade com a internet também proporcionou isso, né, de grande aumento de explosão de casos, você tem muito mais acesso a notícias de tragédia. Então, você pensa numa criança na fase de desenvolvimento que está presenciando toda essa situação, está presenciando uma violência que ela não é capaz de não só digerir, como entender e nem de falar. É complicado, ela não consegue dizer exatamente o que ela sente, nem o que ela está vendo, não tem uma forma de acolhimento, além da própria família, que já se encontra numa situação bem vulnerável. E quando você pensa também que a fase infantil é a mais importante no desenvolvimento, por quê? Porque nela você aprende sobre o seu corpo, sobre o corpo do outro, sobre fala, sobre expressão, sobre se portar no mundo. É onde você começa. Na adolescência isso só se agrava, mas você aprende dali. E no infantil muda também conforme tem muito acesso à internet, fica dentro de casa, às vezes consegue sair, às vezes consegue ter uma outra forma de lazer, em casos muito mais financeiramente, em famílias mais financeiramente estáveis, tem outras formas de diversão, de contato, mas pensando numa periferia, onde às vezes a criança, às vezes ela consegue sair, às vezes não, que depende muito de onde você esteve durante a pandemia e da sua comunidade num todo. Mas, mas realmente, essa acaba tendo uma diferença muito grande. Mas é também importante pensar numa medida comparativa, porque quando a gente tem muito esse defeito, principalmente gerações um pouco antigas que a nossa, de comparar, porque antigamente era melhor, não, porque antigamente era diferente. As coisas sim estão diferentes, mas a gente tem que pensar onde no desenvolvimento dessa criança isso está sendo afetado, ou isso foi afetado. Então, uma forma, eu não tenho um envolvimento muito próximo. O que eu mais tive ligado foi desenvolvimento educacional, desenvolvimento de saber ler, escrever, onde teve um impacto gigantesco de crianças que chegaram na sexta série sem saber ler ou sem saber escrever direito, que já agrava nossa situação estudantil num todo, né? Nosso sistema educacional, ele não é dos melhores, ele não cumpre exatamente a sua função. Ele educa para formar trabalhadores e não para formar pensadores livres. Então, quando se pensa na pandemia que isso só piorou, ainda não dá para se ter certeza da quantidade do quanto isso foi afetado, tanto numa medida educacional quanto numa medida social. A gente percebe, mas a gente só vai conseguir ver, a gente que está no meio do ambiente, mas especificamente você que está mais envolvido do que eu, a gente percebe, a gente sabe, a gente tem uma medida comparativa de antes com depois. Agora, para pessoas acadêmicas que realmente estudam isso, que querem tratar isso, isso só vai ser possível para ver a 10, 15, 20 anos. É só aí que vai ter essa medida comparativa genuína. A gente consegue ver as coisas de dados. Papum. Agora, se isso vai ter transtornos no futuro, se vai atrapalhar relacionamento, se essa pessoa vai conseguir constituir uma família e ter as bases fundamentais para que ela seja saudável, para dar base para uma possível futura criança, ou não também, para dar base para sua comunidade num todo, isso só vai ser realmente, genuinamente possível daqui a muito tempo. Sobre a Sobre, falta de contato com sobre as dados pessoas. aqui, rapidinho. Fazendo uma pesquisa rápida no G1, está indicando que cerca de 17 milhões de mulheres, apenas mulheres, eles não relatam sobre crianças, sofreram algum tipo de violência física, psicológica ou sexual, nos anos ali da pandemia.
foi mais ou menos nesse período de 2020 até 2022. Uhum. Isso seria cerca de 24,4% da população feminina do É um Brasil. demográfico mais específico. Seguindo por esse rumo mesmo. Sobre a falta de contato com as pessoas, como eu imagino que seja algo mais de varejo, ainda mais complicado, porque pessoas são complexas. Então, para a pessoa já estar chegando a, vamos supor, num saque, já está chegando a reclamar, é porque ela já está relativamente frustrada, que já algo já errado já aconteceu. Aí você pensa, junta às vezes com uma rotina ruim, a pessoa já está indo com tudo para cima de você. Isso sempre foi muito presente nessa área de vendas, de reclamações. Eu não sei dizer exatamente como a pandemia acabou piorando isso. O que eu posso dizer com mais clareza é a relação do estresse, né? Você, voltando para a saúde mental, o estresse também é um delimitador disso. Uma pessoa que está em estresse, ela está em relativa. Não é falta de segurança, mas ela está em um relativo desafio em relação a alguma área da sua vida, seja familiar, de relacionamento, de empresa. Então, eu acho que é uma questão um pouco mais multifatorial. Eu não sou capaz de discorrer sobre isso neste momento. Bora polemizar um pouquinho? Ah, É, Bora como lá. sempre, né, Vinícius? é, coisa básica. Tá tendo uma discussão mais acirrada hoje em dia que faz uma junção da nossa saúde mental tá tão fragilizada com a questão desse regime capitalista que a gente vive, né? Que nos Uhum. suga até o último e nos deixa mal, né? Você consegue falar um pouquinho sobre isso? Claro, na verdade, eu não ia falar de saúde mental sem ter que falar mal do nosso maravilhoso sistema econômico vigente. Não existe saúde mental sem você falar mal do capitalismo. Por quê? Sim, São tantas e tantas e tantas vertentes que dá para falar sobre isso. Eu vou jogar um pouco por cima e depois falar da que eu particularmente gosto mais. Você pode pensar o seguinte: quem lucra com a saúde mental? Ou melhor, quem lucra pela falta dela? Você pensa, por exemplo, saúde mental. Vou pegar estresse. Eu trabalhei com bancários por cerca de um ano. 2 anos melhor. Um ano eu trabalhei especificamente com bancários e outro ano eu trabalhei com a população trabalhadora no geral. Os bancários é uma população média alta, que ganha de 9 mil, às vezes 14 mil. Depois uma população que ganha dois salários mínimos. Então, uma coisa que tem em comum entre todas elas, com uma variação muito pequena, é estresse. A gente começa pelo estresse. Principalmente foi no período pandêmico. Começa pelo estresse. No estresse você já tem o quê? Com estresse, você desenvolve burnout, você desenvolve problemas cardíacos, você desenvolve falta de saúde, né? Porque você tá estressado, o estresse é a reação do seu corpo a perigo. Quando você tá preocupado com perigo, você não tá preocupado em, sei lá, vou malhar e ficar blindão, vou, vou atrás das gatinhas. Não, você vai achar outras formas, gatinhas, gatinhos, gatinhas. Não, você vai achar outra forma às vezes não tão saudáveis, de lidar com isso. Então, medicação, a gente tem muita medicação da vida, medicalização da vida, né? Você tá com um problema, toma remédio. Nossa, o meu trabalho foi uma merda. Eu tô péssimo. A culpa é minha, vou me medicar. Eu que não tô dando conta das demandas, então eu vou me medicar. E nisso, você tá num ambiente mega abusivo, mega tóxico, tá se entupindo de remédio, achando que não tá dando conta, não tá dando conta, não tá dando conta, e é o seu ambiente. Pensando numa forma sim. de Não. Pensando nisso, me veio aqui uma coisa na minha mente, uma lembrança, que por um tempo eu não estava Você, pelo tão. que eu vi, é da educação. Então, isso é algo Não, que deve ser muito próximo. pior que eu não era da educação, eu era da assistência Ah, social. É, uhum, uhum. Então, aí eu me via em algumas situações no trabalho, e aí eu me recorria não no medicamento, né? Eu me recorria no álcool, Também, porque também. sempre gostei. Sempre gostei, gosto Sim, até hoje. Porém, eu vi um aumento na quantidade e nas vezes. E sim. aí fiquei E pensando, começou por a que fumar, será? né?
Começou a Fica fumar. quieto. Fica quieto. E não vou E- entrar nesse ponto. Vou cortar isso da edição. Nessa. sim, sim. Eu acho que você devia manter, na verdade. É legal essa pessoabilidade. Olha, você falou sobre essa parte de remédio e eu acho que uma coisa que as pessoas elas esquecem é que não é que esquecem, mas é que, por exemplo, quando o seu corpo dá sinais de que você está doente, você sente dor e tudo mais, você procura remédio, certo? Você procura ajuda, procura remédio, vai no hospital. É, mas quando tende a ser algo de saúde mental, a gente tende a ser negligente, até mesmo com nós mesmos. Até que começa a dar sinais físicos, porque a Sim, doença mental acontece muito. Acaba dando sinais físicos de que você não dá bem, e só aí a pessoa vai meio que procurar ajuda. Só que mesmo assim, algumas tendem a procurar ajuda para aquelas para os sintomas e não para a causa em si. sim, Isso é um sim. ponto Só muito importante pra, também. só pra jogar mais uma bucha aí pra você também. é, Sinais, Adoro. beleza. É, a gente tem sinais, vai vendo sinais, mas quais sinais a gente pode ver? Quais são os sinais mais recorrentes, menos recorrentes? Quais sinais de alerta? Olha, eu não sei dizer se existem sinais de alerta muito específicos. Cada um é cada um. Cada um sente de um jeito, cada um percebe de um jeito, porque quando você fala principalmente de saúde mental, é a percepção do sujeito. Então, é o que ele consegue captar com o conhecimento que ele tem, com o repertório que ele tem do que é agravante ou não. Então, o que eu posso dizer com, assim, de termos DSM, manual psicológico dentro dessa área, assim, são coisas muito genéricas, tipo, por exemplo, crises de pânico, sabe? De uma ansiedade generalizada gigantesca, é um sinal muito delicado que de algo está acontecendo. Quando você começa a ficar muito cansado, a dificuldade de levantar da cama, quando, às vezes, até mesmo quando seu corpo começa a doer de formas muito estranhas ou novas, algumas, isso já é algo mais físico, mais manifestado, já é um negócio quando tá um pouquinho mais intenso, sabe? Que é quando seu corpo genuinamente pedindo socorro. Então, às vezes, aumenta quando você percebe que está consumindo um pouco mais de álcool que o normal, quando alguns comportamentos que você não fazia começam a fazer, quando você começa, os seus relacionamentos misteriosamente começam a ficar um pouco mais complicados, por N motivos. Porque pessoas fazem coisas que a gente não gosta, não tem como escapar disso. Mas é quando a sua tolerância começa a ficar menor para as pessoas que você ama. Então, alguns comportamentos seus ficam mais graves. Por exemplo, o meu definidor de saúde mental, eu sei quando eu não tô legal, quando eu começo a me afastar das minhas amizades. Aí eu sei que eu não tô bem. Que coisas pequenas se tornam gigantescas e o que dá para resolver fácil se torna um baita de uma bola de neve, vai aumentando, 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 e quando vai ver eu já não tenho mais controle nenhum. Eu tenho que perceber isso antes, eu tenho que perceber, tipo, não, pera, isso é tudo isso que eu tô vendo mesmo? Tá, tá tudo nos conformes? É isso mesmo que está acontecendo? Então, mas pensando numa coisa assim mais de saúde, organizacional, de trabalho, é quando você começa a perceber, principalmente pânico, crise de pânico, ansiedade, não querer ir para o trabalho. Não querer ir para o trabalho, trabalho é uma merda. Ninguém genuinamente gosta de trabalhar. A gente trabalha porque precisa. Se você der sorte, você trabalha porque precisa e porque você gosta. Mas ainda vai ser uma merda. Não tem como escapar disso. E eu digo mais, trabalha com o que goste e não goste mais nada nessa vida. Exato. Tem isso também, não tem como. Você pode. Nossa, trabalhar com produção é terrível. Mas é isso, os meus sinais, os sinais que eu dou, assim, meu, vamos buscar uma terapia, se possível. Se não for possível, vamos buscar um amigo, tá? Porque a gente fica divinizando a terapia, mas ela não é para todo mundo. E quando é, você tem que achar um psicólogo bom, porque é o seguinte, eu preciso demarcar esse marcador. Eu sou um homem negro, gay. Então,
tem coisas que precisam ser muito limitadas. Tem psicólogos que são para mim, tem psicólogos que não são. Ou tem, a psicologia tem um problema muito com ética, que às vezes o conselho não faz nada. Então, você pode denunciar quantas vezes quiser, não vai dar em nada. E se denunciar o suficiente, não vai dar. A gente tem, por exemplo, pensa em pastores psicólogos, que por teoria não pode, no código de ética não deixa. Mas a gente tem, abertamente. Então, mas voltando à questão foco, questões que eu realmente genuinamente falo para você, busque ajuda, terapia é bom, às vezes, se não é possível, um médico não é o ideal, mas é o que tem, é o que dá para fazer. Se não, se não tem acesso a um médico bom, um amigo, se você tem uma relação boa com sua família, um primo, uma prima, mãe, pai, tio, tia, porque só falar já é um grande passo, sabe? A gente tem que, quando você não está numa situação boa, você tem que começar de algum lugar. Então, não é esperar o ideal, você tem que fazer o que dá. Porque essa é a nossa situação como latinos, principalmente pobres. Você tem que fazer o que dá. Tem que. Não dá para ficar esperando o mundo te ajudar. Às vezes não vai acontecer. Então, tem que ir para quem está próximo de você, qual é dentro da sua possibilidade, da sua realidade. Mas voltando agora, definitivamente, eu vou conseguir responder essa pergunta. É, crise de Será que ansiedade, vai? depressão, falta de motivação, ahn, porque são todos indícios de que alguma coisa está errada e que tem algo que tem que mudar. Esses são sintomas. Você se foca nos sintomas. Pânico, ansiedade, depressão, ah, falha nos relacionamentos, relacionamentos ruindo, falta de energia, perca dos seus hobbies, você perde energia para fazer as coisas que você gosta. São as coisas que eu falo mais assim, que tipo, não, vamos olhar isso aí, vamos ver o que está acontecendo, vamos ver qual é o problema. Esses são os sintomas, não os problemas. Ver quais são os problemas. Pegando um pouquinho, você trouxe aí sobre buscar terapia, conversar com os amigos e tal. Quais são as estratégias, né, de autocuidado, de prevenção, né? Que a gente tem que começar a pensar na prevenção, não só quando está Uhum. já com a saúde abalada, mas como prevenir para que isso não aconteça, né? Ou que seja reduzido, né? É, assim, a gente, quando entra um pouco nesse assunto, a gente entra num mundo mais utópico. Porque para prevenir, você tem que ter uma boa alimentação, porque o estômago é o segundo cérebro, que lá grandes coisas responsáveis pelo bem-estar e funcionamento do cérebro como um todo, das regulações de humor, também são o estômago. Então, a gente começa por uma boa alimentação. Aí, vamos sonhar agora. Acesso nutricionista para todo mundo, acesso psicológico, orientação familiar também. Começar, Hobby, né? Coisas de lazer. ter coisa de lazer, fazer um golfe no final de semana. Não, tô brincando. Vamos botar algo mais no chão, vai. Sair para jogar uma bola, sair com seus amigos, sabe? Ah, cara, dá para prevenir? Prevenir. É mais isso mesmo, você atentando aos sinais do seu corpo, cuidando da sua saúde, fazendo skincare, sabe? Porque às vezes, saúde mental, você pode não sentir que ela tá na tua cabeça, mas tu sente no teu corpo. Então, sabe aquele dia que você tá mega cansado, você para só um minutinho, mano, eu vou passar um hidratante no meu rosto, vou passar um hidratante no meu corpo. Você já se sente melhor? Só um pouquinho? Você se sente um pouco mais relaxado? Eu vou parar para tomar um chá, sabe? Tô num dia corrido pra caramba, não. Tirei 5 minutinhos do meu dia, botei um chá no micro-ondas e bebi. Não vai resolver os problemas. Não vai deixar as coisas mais fáceis. Mas pelo menos naqueles segundinhos vai te fazer bem, sabe? Ter esse momento para si próprio seria um. Claro, na medida do possível. Não é definitivo. Mas é um bom começo de prevenção também. Sim. De Pequenos pequenos cuidados, segundinhos. né, que vão levar ao todo, né? São coisas pequenas que fazem coisas muito grandes. Eu, quando não tô legal, vou andar de bicicleta. Resolve? Porra nenhuma. Mas, pelo menos eu cansei o meu corpo e na hora de dormir fica mais fácil. Porque tem isso também. Eu, quando tô mal, eu começo a ter insônia. Então, movimentar o meu corpo, fazer ele produzir endorfina, o hormônio do prazer, fazer essas coisas não resolvem o meu problema, mas me ajudam pra caramba.
É como se o período de saúde mental fosse um período longo. E cada momento de autocuidado, você diminui ele um pouco. Se não diminui, você pelo menos torna ele mais leve, de pouquinho em pouquinho. De novo, não vai resolver, mas vai ajudar pra caramba. Fica mais fácil sobreviver aos períodos ruins. É uma forma melhor que eu tenho de dizer. Hum. É isso aí. E nenhuma delas envolve beber, Vinícius, você ouviu? Mentira. Não, pode beber. Brincadeira. Não, Eu isso bebo. que, isso que é a questão. Pode beber, mas isso não pode ser algo que Exato. vai ser algo um lugar de fuga totalmente, né? Não pode ser a sua única opção, sabe? Se for para beber, e você vê que tá virando um problema, pelo menos bebe com alguém, sabe? Potencializa isso. Você não Redução de pode danos. fazer, você não pode fazer uma correlação, tipo, não, toda vez que eu bebo com fulano de tal, eu fico melhor. Ou seja, então, para eu me sentir melhor, eu tenho que beber com fulano de tal toda vez. Não, misericórdia, pelo amor de Deus, não. Mas assim, você começa, tipo, ah, não, hoje eu bebi, mas quem sabe a gente não faz uma janta hoje, sabe? Vou chamar ele para jantar na minha casa, entendeu? É, quando geralmente você consegue juntar duas coisas assim, fica mais fácil para você ter mais opções. Então, de como fazer. Eu sempre saio para beber. Então, hoje eu vou fazer uma bebida diferente. Eu vou fazer um coquetelzinho em casa. Vou comprar algumas coisinhas, coisinhas baratinhas, e vou fazer uma bebidinha. Não, não vai pegar, tipo, sei lá, energético e cachaça e gelo de Vodka. coco e botar para dentro. Não, tipo, Droga. vou comprar uma unidade de morango, vou picar uma unidade de morango, vou comprar uma unidade de kiwi, vou picar uma unidade de kiwi, fazer uma coisinha assim, levar tempo, sabe? Tempo de construir as coisas, prazer de estar no seu corpo. É assim que começa, fazendo de pouco em pouco. Cansativo? É difícil. Às vezes você não consegue sozinho, às vezes você precisa realmente, genuinamente, de ajuda medicamentosa, psicológica, fisioterapêutica, terapêutica como um todo. Então tem uma boa definição, agora que eu já estou nesse tópico. Tem uma boa definição do que é psicoterapêutico e do que é terapêutico. Terapêutico é tudo aquilo que faz bem para você. Tomar um chá, sair com um amigo, dar uma caminhada, são terapêuticos. Ou seja, te fazem ter no estado de bem-estar, proporcionam um bom momento. Psicoterapêutico já são coisas mais de terapia, de atenção à saúde num todo, mas de uma forma mais especializada. Indo para terapia, relação medicamentosa, medicamentosa é psicoterapia, e seguindo mais nesse rumo de saúde mesmo num todo. É que terapêutico não vai resolver todos os seus problemas, vai te deixar mais melhor. Agora, a psicoterapia é toda uma investigação, é entender a si mesmo, aprender a se expressar, aprender a botar suas angústias para fora. Só uma pequena correção. Medicação não é psicoterapêutico, mas é uma parte do processo. Ele está ali no meio termo, não é nem terapêutico nem psicoterapêutico, ele é parte do processo. Ele pode ser até ruim se não feito com moderação. Bom, queremos saber, o nosso público quer saber o porquê você escolheu a psicologia para seguir carreira. Não, porque é uma carreira bem complexa, né? É Sim. muita Uhum. coisa, e aí, tipo, por quê? Eu posso ser igual meus colegas de curso e falar algo muito bonitinho, ou eu posso ser bruto e honesto. O que vocês Honesto. preferem? A gente prefere honesto. É, Honesto? Não, Ok. mentira. Eu quero que você fale que o Éderzinho, pequenininho, lá na casa dele, sempre não, sonhou em ajudar. Mentira, pode, pode ser não, sincero. não. Vamos às duas opções. Tá, eu vou Primeiro, começar então. primeiro lá com seus colegas de Ah, curso, depois a eu honesta. sempre fui apaixonado pelas pessoas. Ai, eu gosto muito de ajudar. Eu sou um ser humano muito empático, sabe? Eu vi o sofrimento alheio e pensava, eu posso ajudar essas pessoas. Eu tive problemas e na psicoterapia, na psicologia, eu pude me encontrar. E eu quero ajudar pessoas a se encontrarem também. É Você quer esse o meu salvar vidas, objetivo de né? vida. É Quer salvar salvar vidas. vidas. É salvar vidas. A resposta honesta. Eu sou apaixonado em não morrer de fome. Eu queria fazer teatro. Eu sempre gostei. Eu vou ser honesto, vou começar do começo. Eu sempre gostei de pessoas, É, relações só pessoais, parênteses. comunicação. Eu sempre gostei desse processo social. Eu adoro até hoje. E Só um era onde eu parênteses mais. rapidinho. Eu fiz teatro, eu sou formado em licenciatura em teatro.
Caramba, que da hora! Eu quero fazer. Agora que eu terminei psicologia, eu pretendo fazer. Ah, sempre gostei muito dessa área, só que eu também sempre gostei muito de. O meu foco sempre foi pessoas. Teatro, na minha relação pessoal, é como o palco impacta no outro lado. Emoções, intenções, escrita. Eu sempre fui muito fascinado por essa parte da emoção, sabe? Emoção e como ela te impacta e como ela te move, como ela te desmotiva, o quanto a emoção humana é um sentimento forte, potente e ela faz muitas coisas. Então, depois eu pensei em ir para jornalismo, que é algo bem próximo também, mas nem tanto, que é investigação, estar em contato com as pessoas, motivações, de certa forma também mudando vidas. Jornalistas têm esse impacto investigativo de pesquisa e de denúncia e de vamos lá fazer. Sempre tive esse fascínio muito grande. E depois eu parei em psicologia, sabe? Eu pensei mais no cuidado de das pessoas, num coletivo, terapias em grupo. Eu sou fascinado por pessoas, essa é a minha cerne. Eu gosto muito de pessoas, relações, estudos, e essa é algo que eu sempre me fascinou. Psicologia, tanto é que eu parei mais, hoje eu sou mais focado em transtornos, porque eu gosto da forma como cada um se manifesta. Sabe, como é diferente em cada pessoa. As coisas no manual é sempre a mesma, mas a forma como a pessoa vive o seu transtorno, vive a sua condição, vive a, a sua realidade, isso para mim é sempre essa parte ainda tem tudo que eu sempre quis, contato com pessoas, o impacto de emoções e a mudança, né? Você tem esse aspecto de ver o potencial das pessoas e ver elas gradualmente alcançando ou não, ou às vezes aceitando a sua estabilidade, aceitando que tá tudo bem não querer demais, tá tudo bem você gostar do seu espaço, sabe? Esse aspecto de mudança. Mas de paixão mesmo, a minha paixão é teatro. Mas o meu amor é a psicologia. Foi ali que eu genuinamente me encontrei. Ah, depois a gente conversa aí, eu posso tentar te indicar alguns lugares pra você ir atrás de teatro também. Faz muito bem. Mas pra gente finalizar esse bloco, né? Você tem alguma mensagem pro nosso público que está escutando a gente? Uma mensagem final. Hum, ah, 4x3 já, fim ou 6x1. E tem uma muito específica que eu só preciso de tempinho para formular, que é basicamente não acredite em tudo que você vê na internet, principalmente sobre psicologia. Essa é a minha frase central. É necessário ponderamento. O conhecimento tá lá, show. Mas você vai ver alguém falando uma coisa, alguém falando outra coisa, e nunca vai primeiro na primeira opção. Psicologia é um tema complexo que aborda muitas questões. Não acredite nem nas coisas por inteiro que eu disse aqui, sabe? Vai buscar as suas próprias respostas, pesquise, veja em bases científicas. A psicologia tem um impacto muito grande. Então, ela tem que ser tratada com igual fineza. Não acredite em tudo que você vê, pesquise, certifique-se, e é isso. Oh, Aí. Você quer puxar, Edgar? claro. Então puxa aí o próximo bloco. E agora que nós tivemos, né, essa linda declaração do nosso convidado, a gente vai puxar o nosso amado podcast não recomendado indica. Já pode começar aí. Não, não, vamos deixar o nosso convidado começar, Não, né? é, Acho que é Desculpa, eu só consigo importante. pensar na musiquinha. Eu adoro a musiquinha. Tum, dum, dum, turururu. Ela tá tocando na minha cabeça enquanto a gente tá Que falando. música é essa, gente? A música é a tema de música do vocês. podcast. Ah, Ah, Nossa, é? nossa! Vinícius! Nossa, Vinícius! Eu tô doido Ai, pra sussurrar gente. e ficar. Desculpa, desculpa. Enfim, É assim de ah, saúde. eu recomendaria Knives Out, uma série da Netflix. Uma série não, um filme da Netflix. Que eu sou apaixonadíssimo. Se for um Desculpa, qual o jogo, nome? Knives Out, Entre Facas e Segredos em português. Hum. Ah, E se for um jogo, é Back to the Down. É um jogo de simulador de prisão e ele é muito bom.
e muito legal. E foi o que me ajudou nos períodos bem fodidos também. Então, eu joguei muito aquele jogo e eu sou apaixonado por ele. Sobre o filme, vai sair o 3, né? Eu fiquei Ah, não, sabendo. o 2 foi horrível. O 2 foi horrível. Mas vai Olha, sair o 3. péssimo, péssimo, Eu péssimo. gostei, eu gostei. Não, não. A única coisa que eu gostei foi uma protagonista negra empoderadíssima. De resto, é. Ó Só o ela que spoiler, salva também, que tipo, ela ó é o muito foda. spoiler. Certo. A E minha, a Catherine Han, que faz uma empresária lá que mal tem cena também, que depois ela fez as Bruxas da Marvel. Ah, esqueci o nome agora da série. Mas é, Catherine Han. Ela é boa também, gosto dela. Ela é muito boa Agatha. atriz de comédia. Isso, ela fez tanto a Agatha, que foi ok, assim, mas WandaVision, ela brilhou exclusivamente em WandaVision. Ah, ela é bom, maravilhosa. Não, ela é sim, perfeita. realmente. Inclusive, se tiver live action de Enrolados, ela seria uma ótima Gothel. Não acho, Eu não acho sim, acho. eu acho sim. Pra Vai. mim, a Gothel é uma mulher negra, não tem como. Eu vi uma peça de teatro com a Gothel negra, dos cabelos cacheados gigantescos, e eu falei, mano, Tá, você me convenceu. É, tem um nossa, ponto. apaixonei hard, assim. Pra mim, a Gothel é negra, não tem como. Tá, você me convenceu. Bom, a minha indicação vai ser uma série de animação que, se eu não me engano, ainda está disponível na Netflix, tá? Porque normalmente eles boicotam algumas coisas. Não entraremos nesses parênteses. É, que é Midnight Gospel. É Muito uma boa. série de animação que basicamente é um podcast, né? É um podcast que realmente existe nos Estados Unidos, que eles tratam sobre vários assuntos, né? É uma conversa muito profunda. Cada episódio é um é um trecho, não um trecho, mas é cada episódio da série animada é um trecho do episódio que foi ao ar do podcast. E eles conversam sobre muitos temas, e muitos temas assim muito bons. E o desenho, ele é meio viajado, tipo, a parte ali que tá em cena da animação. Porém, quando você para refletir sobre o que os personagens estão falando, assim, você se emociona. Assim, toda vez que eu assisto, principalmente aquele último episódio, eu choro. E uma curiosidade, eu já vou deixar a curiosidade sobre ele. O último episódio foi gravado com a mãe do criador do podcast. E eles falam sobre assuntos sobre a vida, sobre o crescer, sobre mudança, sobre o medo do futuro e o que reserva, e principalmente sobre a morte. E é muito tocante porque depois que foi ao ar, assim, o podcast, a mãe dele faleceu de câncer. Ela estava passando por todo esse processo. Então, é uma série assim que mexe muito assim com a gente. É muito linda e você tem que parar para ouvir e depois parar para ver as coisas em cena. Mas é muito boa, eu recomendo. Vamos lá. Vou indicar primeiro o fim da escala 6 por 1, né, gente? Tem que acabar. Bora assinar os abaixos que estão aí. Bora acompanhar essa galera que tá na frente. A Érica, o Rick. Vamos pressionar, vamos pra cima. Tem que acabar. Fim da escala 6 por 1. E também queria indicar uma série. O nome dela é Silo. É uma série da Apple TV. Ela Hum, fala é, s- sobre um futuro distópico, né? Aconteceu uma catástrofe e aí a Terra foi devastada. Aí o ar ficou extremamente tóxico, poluído. E aí um grupo é, foi foi se habitar em um silo, né? Em um espaço subterrâneo. E tem várias camadas, esses espaços subterrâneos, várias escadas, vários níveis. E aí também nível acima, são as pessoas mais importantes. Os níveis abaixo vai descendo a importância. E aí acontece algumas coisas, a protagonista vai atrás para entender melhor sobre aquele silo, né? Porque passa futuros.
muitos anos no futuro, e aí ela já nasceu naquele lugar, e aí conta uma história, mas ela quer ir atrás pra entender melhor essa história. Eu super indico, tá com 2 temporadas na Apple TV, mas você pode também fazer uma relação aí, não é publi, gente. É, se você tiver a Prime, você consegue também, por um precinho a Ó, mais, ter a Apple TV, né? Mas eu super indico pra todos. O Edgar consegue assistir. Conhe- Eu conheço essa série, eu conheço. Tá na minha Muito boa, lista. né? Você não assistiu ainda, não? Não, tá na minha lista. Tá perdendo. Mas pra gente finalizar, Éder, jogue aí suas redes para todo mundo ir atrás de você. Elas também vão estar no descritivo desse episódio, mas fale aí para ficar registrado com a bem, sua voz. eu ainda não tenho um Instagram Psi nem nada Psi. Eu enrolei para fazer o meu, tô enrolando até hoje. Ah, eu vou passar o meu Instagram pessoal. Vocês podem ver minhas fotinhas bonitinhas e os gatinhos rap rap que eu posto. Inclusive, estamos em falta de gatinhos rap rap. Por favor, publiquem. Pergunta Meu pedido. importante: solteiro? Não, sou atualmente Então, comprometido. gente, é só para seguir mesmo, não é para dar em cima. É, não, É, não. Não, sem podem dar foto em cima na também. Eu vou DM, sem gostar, mas foto na eu vou ter DM. que recusar, infelizmente. Então, Não, infelizmente não. eu sou Eu muito vou ter que ciumento. recusar, felizmente. Eu sou muito ciumento, Infelizmente, não. Não, não. infelizmente a monogamia venceu. Isso dá um papo para outro podcast. Ai, eu não me considero exatamente monogâmico, mas eu gosto da monogamia. Eu sou o que meu relacionamento pede. Se ele, tipo, vocês somos monogâmicos? Show. Não somos monogâmicos? Show pra mim também. Mas bora lá, dá essas redes aí. Uh, Eder.soj, meu Instagram. Meu Facebook. Não, Facebook não. Facebook é coisa de velho. Eu só vejo coisa do Reddit lá. Vou ficar só com o meu Instagram mesmo. TikTok eu não tenho paciência. É isso, Edgar? Eder.soj, meu Instagram. Ó, o meu Instagram é ed_juni. EDY_JUNI. E as minhas redes são @Vinic, VINC, _Soares, em todas. No Instagram, no Twitter, no TikTok. E no OnlyFans, Vinícius, também? Ai, ainda não, daqui a pouco. Oh, yeah. Certo. E sigam o podcast não recomendado também nas redes. Temos Especialmente. redes. Sim, por favor. E o E canal do Vini? Qual é o canal do Vini que tem vídeo que soltaram aí esses dias? Tá sem Não, é no Instagram, comentário. no Foi no Instagram. Instagram, foi no Lá no Instagram. Ah, tá. Ah, Instagram, então eu tá fiz tudo um videozinho certo. ali falando um pouquinho sobre pessoas trans, a transfóbica da J.K. Rowling e Pedro Pascal. E essa relação entre Que esses delícia. Quer dizer, assuntos. nossa, que coisa. E muito obrigado pela sua participação, Éder. Gostei muito do nosso papo, né? Tá convidado para voltar em outros momentos pra gente Claro. conversar sobre outras coisas também, né? Sim, sim. Sim. Um beijo. Te fica pro Beijinhos de próximo luz. agora. Todas as informações das redes estão na descrição. E até o próximo episódio. Até, Uhul. jacaré. Tarará, tarará.